a oração do Senhor. Saber rezar é saber amar homem, ave e fera. Melhor reza quem ama, assim o grande como o pequeno, pois Deus, amantíssimo, a todos fez e a todos ama. Coleridge. A oração do Senhor é o mais importante de todos os documentos cristãos. Construiu-a cuidadosamente Jesus, com objetivos dos mais claros. Por esta razão, trata-se do mais conhecido dos seus ensinamentos e aquele que mais amildadamente é repetido. Trata-se, na verdade, do denominador comum de todas as igrejas cristãs. Todas elas, sem exceção, usam a oração do Senhor. É o ponto de encontro de todas. A toda criança cristã ensina-se a oração do Senhor, e todo cristão que reza, recita quase que diariamente. O emprego desta oração supera provavelmente o de todas as demais reunidas. Sem dúvida, todo aquele que procura seguir o caminho indicado por Jesus deve ter como norma usar a oração do Senhor e usá-la de uma forma inteligente todos os dias. A fim de fazê-lo, é preciso que compreendamos que a oração é um todo orgânico cuidadosamente construído. Muitos balbuciam-na como papagaios, esquecendo-se da advertência de Jesus contra as repetições vãs. Claro está, ninguém se beneficia dessa prática. A grande oração é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. Foi ela cuidadosamente concebida para tal fim específico, de modo que aqueles que a empregam regularmente, com compreensão, passarão por uma real modificação da alma. O único progresso é a modificação que a Bíblia chama de renascimento. O que importa é a mudança da alma. A simples aquisição por via intelectual de novos conhecimentos não produz qualquer modificação da alma. A oração do Senhor foi especialmente feita para consumar tal modificação e, desde que realmente usada, falo-á invariavelmente. Quanto mais analisamos a oração do Senhor, tanto mais constatamos a beleza da sua construção. Ela atende às necessidades de cada um em seu próprio nível. Não apenas proporciona um rápido desenvolvimento espiritual àqueles que se encontram suficientemente preparados, como também em seu significado superficial dá aos mais simplórios e até mesmo aos materialistas aquilo de que eles mais necessitam no momento, desde que usada com sinceridade. Essa oração, maior entre todas, foi também concebida com uma outra finalidade, tão importante como as demais. Previu Jesus que, com o correr dos séculos, seu ensinamento simples e primitivo seria deturpado por uma série de coisas externas que nada têm a ver com ele. Previu que homens que não o haviam conhecido, baseados nas limitações dos seus intelectos, iriam erigir teologias e sistemas doutrinários, empanando com isso a direta simplicidade da mensagem espiritual e chegando a levantar uma barreira entre Deus e o homem. Jesus concebeu sua oração de forma a que ela pudesse vencer ilesa os séculos. Ele a anunciou com requintada habilidade, de maneira que ela não pudesse ser distorcida ou adaptada a qualquer sistema de fabricação humana. De maneira que encerrasse em seu seio toda a mensagem de Cristo e nada tivesse de superficial ou capaz de atrair a atenção das pessoas volúveis e dominadoras. Assim é que, através de todas as vicissitudes da história cristã, a oração do Senhor conservou-se íntegra. A primeira coisa que se nota é que a oração compõe-se naturalmente de 7 proposições. Isto é característico da tradição oriental. O número 7 simboliza a totalidade individual, a perfeição da alma individual, da mesma forma pela qual o número 12 representa a totalidade orgânica. Na prática é comum encontrar uma 8ª proposição. Vosso é o reino, o poder e a glória.
Mas, malgrado a sua excelência, não se trata de um componente da oração propriamente dita. As 7 proposições estão justapostas com o maior cuidado numa ordem perfeita e contém tudo o que é necessário à alimentação da alma. Tomemos a primeira proposição. Pai Nosso. Essa simples enunciação encerra em si um sistema teológico definido e completo. Ela fixa com a clareza a natureza e o caráter de Deus. Sintetiza a verdade de ser. Diz tudo aquilo que o homem precisa saber acerca de Deus, acerca de si próprio e do seu próximo. Qualquer adendo que se faça será a título de comentário e, com toda probabilidade, servirá apenas para obscurecer o verdadeiro sentido do texto. Oliver Wendell Holmes disse: "Minha religião se resume nas 2 primeiras palavras da oração do Senhor, e quase todos dentre vós concordamos plenamente com ele." Atente-se para esta declaração definitiva e incisiva. Pai Nosso. Nesta proposição, Jesus estabelece uma vez por todas que a relação entre Deus e o homem é a relação de pai para filho. Fica aqui destruída a imagem encontradiça na teologia de que a divindade é um tirano implacável. Jesus diz, em tom definitivo, que a relação é de pai para filho. Não um déspota oriental tripudiando sobre indefesos escravos, mas pai e filho. Sabemos perfeitamente que os homens e as mulheres, por maiores que sejam os seus defeitos em outros setores, via de regra fazem o que podem por seus filhos. Infelizmente existem pais cruéis, mas a sua ocorrência é rara a ponto de constituir-se em notícia de jornal. A grande maioria dos homens e mulheres faz o que pode por seus filhos. Referindo-se a Lures a essa mesma verdade, disse Jesus: "Se vós, malgrado a vossa maldade, tudo fazeis por vossos filhos, muito mais fará por vós o Senhor, que é todo misericordioso." De maneira que a sua oração, Jesus a inicia estabelecendo o caráter de Deus como Pai perfeito, cuidando dos seus filhos. Note-se que esta proposição, que fixa a natureza de Deus, fixa ao mesmo tempo a natureza do homem, pois sendo o homem o rebento divino, deve ele participar da natureza de Deus, já que a natureza do rebento é sempre a mesma do Pai. É uma lei cósmica que os iguais geram iguais. Não é possível que a roseira produza lírios ou que uma vaca dê à luz um potro. O filho é e tem que ser da mesma natureza do Pai. De maneira que, uma vez que Deus é Espírito Divino, o homem em essência tem também que ser divino, por mais que as aparências o neguem. Façamos aqui uma pausa e procuremos compreender o enorme passo à frente que demos ao examinar esse ensinamento de Jesus. Não estará claro que uma única penada varreu 99% da velha teologia, com seu Deus impiedoso, seus indivíduos eleitos, seu fogo eterno e com todo o seu pavoroso séquito de produtos da distorcida imaginação humana? Deus existe. E o Deus eterno, onipotente, onipresente, é amoroso, Pai da humanidade. Se meditares neste fato, até adquirires alguma compreensão do seu verdadeiro significado, a maior parte dos teus sofrimentos físicos e morais desaparecerá, pois todos eles se enraizam no medo. A causa subjacente de todos os problemas é o medo. Se te fosse possível compreender este certo ponto, que uma sabedoria onipotente é o teu Pai vivo e amoroso, a maior parte dos teus receios se dissiparia. Se te fosse possível compreendê-lo integralmente, tudo aquilo que é negativo em tua vida desapareceria e tu serias perfeito em tudo. Podes agora ver o objetivo que Jesus tinha em mira ao estabelecer por primeiro esta proposição. Vemos a seguir que a oração não diz Pai meu,
mas Pai Nosso. O que indica, acima de quaisquer dúvidas, a fraternidade entre os homens. Desde logo, é-nos chamada a atenção para o fato de que todos os homens são realmente irmãos, filhos do mesmo Pai. E de que não existem judeus, nem gregos, nem escravos, nem homens livres, nem eleitos, nem repudiados, por todos seus irmãos. Aqui, ao estabelecer sua segunda asserção, Jesus põe fim a essa enfadonha tolice de povo eleito, de superioridade espiritual de qualquer agrupamento humano sobre outro. Destrói a ilusão de que os membros de qualquer nação, raça, território, grupo, classe ou cor sejam, aos olhos de Deus, superiores a quaisquer outros. A crença da superioridade de algum agrupamento particular ou grey, como preferem os psicólogos, é uma ilusão muito a gosto da humanidade, mas que não encontra lugar no ensinamento de Jesus. Ensina este que a coisa que situa o homem é a condição espiritual de sua alma individual, e que enquanto o homem estiver no seu caminho espiritual, pouco importa que ele pertença ou não a determinado grupo. O aspecto derradeiro implicado na oração é que devemos rezar não apenas por nós próprios, mas também por toda a humanidade. Todo estudante da verdade deveria entreter o pensamento com a verdade de ser, por toda a raça humana, ao menos um instante cada dia, pois nenhum de nós vive ou morre por si só. Pois somos todos, e de uma forma muito mais literal do que o admite a grande maioria, membros de um mesmo corpo. Começamos agora a perceber o quanto existe sob a simplicidade superficial dessas palavras. Pai Nosso. Simples, talvez, mesmo inocentes nas aparências, Jesus nelas escondeu um explosivo espiritual que finalmente irá destruir todo o sistema de fabricação humana que escravize a raça. Que estais nos céus. Havendo estabelecido claramente a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens, Jesus prossegue abordando a natureza de Deus e descrevendo os fatos fundamentais da existência. Havendo mostrado que Deus e o homem são pai e filho, prossegue delineando a função de cada um no grande sistema das coisas. Explica Jesus que é da natureza de Deus habitar no céu e da natureza do homem está na terra, porque Deus é causa e o homem a sua manifestação. Causa não pode ser expressão e expressão não pode ser causa, e é preciso cuidado para não confundir ambas as coisas. Aqui o céu representa Deus ou a causa, pois na terminologia religiosa, céu significa presença de Deus. Na metafísica, chama-se absoluto por ser o reino do ser puro e incondicional das ideias arquétipicas. A palavra terra significa manifestação e a função do homem é manifestar ou expressar Deus ou causa. Por outras palavras, Deus é a causa infinita e perfeita de todas as coisas, mas a causa tem que ser expressa e Deus se expressa através do homem. O destino do homem é expressar Deus sob diversas e gloriosas formas. Parte dessa expressão a vemos na vizinhança do homem. Primeiramente no seu corpo físico, que na realidade não passa do componente mais íntimo da sua personificação. Depois no seu lar, no seu trabalho, na sua diversão e, em suma, em toda a sua expressão. Expressar significa forçar para fora ou trazer à luz aquilo que já existe implicitamente. Cada aspecto da nossa vida é, na verdade, a expressão ou manifestação de alguma coisa da nossa alma. Alguns desses aspectos parecerão, a princípio, um tanto abstratos. Porém, uma vez que são as incompreensões acerca do relacionamento entre Deus e o homem que originam todos os nossos problemas, vale a pena deslindar corretamente tal relacionamento. Pretender a manifestação sem a causa
é materialismo ou ateísmo, e todos sabemos a que isso conduz. Pretender a causa sem a manifestação leva o homem a julgar-se um Deus pessoal e, via de regra, termina em megalomania e numa certa paralisia de expressão. O importante é compreender que Deus está no céu e o homem na terra, e que cada qual tem o seu papel no rol das coisas. Embora sejam um, eles não são um e o mesmo. Jesus fixa cuidadosamente esse aspecto ao dizer: Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Na Bíblia, como alhures, o nome de alguma coisa significa o caráter essencial ou natureza dessa coisa. Assim, quando nos dizem aquilo que é o nome de Deus, dizem-nos aquilo que é a sua natureza, e segundo Jesus, seu nome ou natureza é santificado. Que significa então a palavra santificado? Se nos reportarmos à etimologia, descobriremos um fato assaz extraordinário e interessante. A palavra significado é o mesmo que sacro, íntegro, perfeito. Vemos, portanto, que a natureza de Deus não apenas merece a nossa veneração, mas é completa e perfeita, integralmente boa. As consequências são verdadeiramente dignas de nota. Vimos que um efeito deve ser da mesma natureza da sua causa, de modo que, sendo santificada a natureza de Deus, tudo aquilo que dela decorre deve também ser santificado ou perfeito. Assim como da roseira não saem lírios, assim também Deus não pode produzir senão o que seja bom e perfeito. Diz a Bíblia: da mesma fonte não jorram águas doces e amargas. Segue-se que Deus não pode, tal como julgam alguns, infligir doenças, dificuldades, infortúnios, e menos ainda a morte. Pois tais coisas não condizem com a sua natureza. Santificado seja o vosso nome, significa a vossa natureza é boa e vossa obra é boa e perfeita. Se acreditares que foi Deus quem te mandou tuas dificuldades, quaisquer que sejam as tuas razões, estarás fortalecendo os teus problemas e dificultando a sua solução. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O homem, sendo a manifestação ou expressão de Deus, tem diante de si um destino ilimitado. Sua função é exprimir de forma concreta e definida as ideias abstratas que Deus lhe incute. E para fazê-lo ele precisa ter poder criativo. Se não possuísse poder criativo, ele seria tão apenas uma máquina através da qual Deus opera, um autômato. Mas o homem não é autômato. É uma consciência individualizada. Deus se individualiza num número infinito de pontos focais de consciência, cada qual inteiramente diferente dos demais. Por essa razão, cada um desses pontos é uma forma distinta de conhecimento do universo, uma experiência distinta. Cumpre notar que a palavra individual significa indiviso. A consciência de cada um é distinta de Deus e de todas as demais pessoas, e contudo nada é separado. Como pode ser assim? Como podem duas coisas ser uma só, sem serem a mesma e única coisa? A resposta é que na matéria que é finita, elas não podem ser, mas no espírito que é infinito, podem. Com a nossa atual consciência tridimensional e limitada, não temos condições de compreendê-lo, mas intuitivamente é-nos possível compreendê-lo através da oração. Se Deus não se individualizasse, haveria apenas uma experiência. Acontece, porém, que há tantos universos quantos indivíduos para formar experiências através do pensamento. Vinde a nós o vosso reino. Significa ser nosso dever ocupar-nos continuamente da consolidação do reino de Deus na terra.
Vale dizer, nosso trabalho é operar cada vez mais a manifestação concreta das ideias de Deus neste plano. Para isso estamos aqui. O velho ditado "Deus tem um desígnio para cada um de nós" é deveras acertado. Deus tem desígnios maravilhosos e cheios de glória para cada um de nós. Ele planeja para todos nós uma esplêndida carreira, plena de interesse, vida, alegria. Se as nossas vidas são insípidas ou descoloridas, culpa não lhe cabe a Ele, mas a nós próprios. Se descobrires aquilo que Deus deseja que tu faças e o fizeres, verás que todas as portas se abrirão para ti. Todos os obstáculos ruirão em teu caminho. Serás aclamado como um triunfador. Do ponto de vista monetário, serás amplamente recompensado. Tua felicidade será completa. Existe um verdadeiro lugar na vida para cada um de nós. E conquistando-o, ficaremos inteiramente felizes e seguros de nós mesmos. Por outro lado, até que encontremos o nosso verdadeiro lugar, não teremos felicidade nem segurança por mais coisas que tenhamos. Nosso verdadeiro lugar é o único em que podemos manifestar o reino de Deus e dizer com propriedade: a nós, o vosso reino. Já vimos que o homem abusa do direito de usar negativamente o seu livre-arbítrio. Ele se permite pensar erroneamente, egoisticamente, e tais pensamentos atraem sobre ele dificuldades de todos os tipos. Ao invés de compreender que é a sua natureza essencial expressar a Deus, cuidar sempre dos assuntos do seu Pai, ele tenta estabelecer-se por conta própria. Todos os nossos problemas decorrem desta loucura. Abusamos do nosso livre-arbítrio, tentando separar-nos de Deus. E o resultado natural é a doença, a pobreza, o pecado e a morte que encontramos no plano físico. Não devemos por um instante sequer tentar viver por nós mesmos, arquitetar nossos planos sem nos reportarmos a Deus, ou pensar que poderemos ser felizes ou bem-sucedidos se buscarmos qualquer outra finalidade que não seja a obediência à sua vontade. Qualquer que seja o nosso desejo, refira-se ele ou não ao nosso labor cotidiano, ou aos nossos deveres caseiros, ou às nossas relações com outros homens, ou aos nossos planos para o futuro. Se tentamos servir ao nosso eu, ao invés de Deus, estamos apenas a chamar dificuldades, decepções e infortúnios, por mais que as aparências sugiram o contrário. Ao passo que, se escolhemos aquilo que através da oração sabemos ser a sua vontade, neste caso, nos garantimos o bom êxito final. A liberdade e a alegria, por maiores que sejam os sacrifícios do momento. Cumpre-nos tornar a nossa natureza, e tão rápido como possível, conforme com a vontade de Deus, através da oração incessante e da vigilância contínua. A nossa vontade é servir-vos a vós. Na sua vontade está a nossa paz, disse Dante da Divina Comédia, e a sua obra é de fato um estudo dos estados fundamentais de consciência, o inferno representando o estado de alma de quem tenta viver sem Deus, o paraíso representando o estado de alma de quem atingiu uma unidade consciente com a vontade divina, e o purgatório, a condição de alma de quem luta por transferir-se de um estado para outro. Foi esse sublime conflito da alma que arrancou do seio de Santo Agostinho o brado: nós vos criastes para vós, e nossos corações somente em vós encontram a paz. O pão nosso, necessário à nossa subsistência, nos dai hoje. Por sermos filhos de um Pai amantíssimo, temos o direito de esperar que Deus nos dê tudo aquilo que necessitamos. Os filhos recorrem natural e espontaneamente aos pais quando precisam de alguma coisa, e da mesma forma é nosso dever recorrer a Deus. Se o fizermos com fé e compreensão, jamais ficaremos decepcionados.
É da vontade de Deus que todos nós tenhamos uma vida saudável e feliz, repassada de gratificantes experiências que a cada dia que passa, à medida que o nosso caminho se alargue para nós, nos firmemos no rumo da perfeição. Para tanto, nós precisamos de coisas como alimentação, abrigo, roupas, meios de locomoção, livros e assim por diante. Acima de tudo, precisamos de liberdade. E todas essas coisas encontram-se incluídas na oração sob a denominação de pão. Vale dizer que por pão se entende não apenas alimentos em geral, mas tudo aquilo de que o homem necessita para uma vida saudável, feliz, livre e harmoniosa. Mas para conseguir tais coisas é preciso que a reivindiquemos. E temos que reconhecer a Deus e apenas Deus como fonte de todos os nossos benefícios. As privações de todos os tipos podem ser sempre relacionadas com o fato de procurarmos suprir nossas necessidades em fontes secundárias ao invés de Deus, autor e doador de vida. Muitos julgam que aquilo que têm provém de determinados investimentos, como por exemplo um comércio ou um emprego. Acontece, porém, tratar-se tão apenas de canais intermediários, sendo Deus a verdadeira fonte. O número de canais possíveis é infinito, sendo única a fonte. O canal específico através do qual estamos nos suprindo pode perfeitamente mudar, porque a mudança é a lei cósmica da manifestação. Estagnação é, na verdade, morte. Contudo, desde que te des conta de que a fonte de tudo aquilo que tens é o único e imutável Espírito, tudo irá bem. A desaparição de qualquer dos canais intermediários constituirá apenas um sinal para a abertura de um outro. Se, por outro lado, tal qual a maioria das pessoas encarares determinado canal como sendo a fonte, e então tal canal, em caso de falha, coisa que pode muito bem acontecer, irá deixar-te abandonado, pois pensarás que a fonte terá secado. E na prática as coisas são exatamente como as imaginamos. Por exemplo, um homem encara o seu emprego como a fonte dos seus rendimentos e por alguma razão perde esse emprego. O empregador abre falência ou promove uma redução de pessoal ou sobrevém alguma crise. Pois bem, uma vez que ele acredita ser a sua posição a fonte de todos os seus rendimentos, para o nosso homem, a perda do emprego significa a perda de tudo quanto ganha, de maneira que só lhe resta sair à procura de um outro emprego. E talvez lhe seja preciso muito tempo para encontrá-lo, ficando ele provisoriamente privado de rendimentos. Se tal homem, através do tratamento diário, estivesse convencido de que Deus é a sua fonte de suprimentos e de que o seu emprego não passa de um canal intermediário, através do qual flui esse suprimento, imediatamente após o fechamento daquele canal específico, ele estaria apto a encontrar um outro e possivelmente melhor. Se a crença do homem fosse em Deus como seu provisor, uma vez que Deus não pode mudar, falhar ou desfalecer, suas necessidades teriam sido providas de alguma parte, a formação de um novo canal intermediário resultando extremamente fácil. Analogamente, o dono de um negócio poderá ver-se na contingência de fechar as suas portas por motivos independentes da sua vontade. Alguém que viva de títulos e ações em virtude das flutuações do mercado poderá encontrar-se de repente na miséria. Ou alguma catástrofe poderá sobrevir a uma fábrica ou mina. Se a pessoa encarar o seu negócio ou o seu investimento como a fonte das suas provisões, ela acreditará então que tudo terminou para ela e se sentirá abandonada, ao passo que se a pessoa confiar em Deus, ela dará uma importância relativamente pequena ao canal, de maneira que tal canal será substituído com facilidade. Em suma, precisamos estar preparados para procurar Deus.
causa de tudo aquilo de que necessitamos e relegar a um segundo plano o canal que de fato é secundário. Em seu significado mais recôndito, o pão nosso significa a compreensão da presença divina. A percepção real de que Deus existe não apenas nominalmente, mas também como a grande realidade, a percepção de que Ele está de fato conosco e a percepção de que, sendo Ele Deus, Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso, nada temos a temer. A percepção de que podemos entregar-lhe a nossa guarda, a percepção de que Ele proverá tudo aquilo de que necessitamos, ensinará tudo aquilo que devemos aprender e orientará nossos passos de maneira a que não percamos jamais o rumo. Isso é Emanuel ou Deus. Convém lembrar sempre que existe a necessidade de alguma percepção real, vale dizer, alguma experiência consciente e não apenas uma constatação teórica do fato. Não apenas falar em Deus, por mais lindamente que se fale, nem pensar nele, mas uma certa dose de experiência real. É preciso que comecemos pensando em Deus, mas isso deverá levar à percepção que constitui o nosso pão diário, ou maná. Aí está a essência da questão. A percepção que é a experiência é o que de fato conta. É a percepção que assinala o progresso da alma. É a percepção que garante a demonstração. É a percepção em oposição à teorização, pura e simples, que é a substância das coisas que se devem esperar. É esse o pão da vida, o maná oculto, e quem o tem, tem todas as coisas. Jesus se refere reiteradamente a essa experiência como pão, por ser o alimento da alma, assim como a comida física é o alimento do corpo físico. Suprida desse alimento, a alma cresce forte, adquirindo gradualmente a estatura adulta. Sem ele, privada da sua alimentação essencial, ela se torna atrofiada e aleijada. Claro que um erro comum é pensar que um reconhecimento formal de Deus seja suficiente, ou que falar acerca de Deus, talvez com muito lirismo, seja o mesmo que possuí-lo, mas seria o mesmo que imaginar que falar acerca de um apetitoso manjar ou dissertar sobre a composição química de uma bandeja de alimentos seja o mesmo que comer realmente uma refeição. Este erro é responsável pelo fato de as pessoas às vezes rezarem por alguma coisa durante anos, sem chegar a qualquer resultado positivo. Se a oração é deveras uma força, então não é possível rezar sem que alguma coisa aconteça. Uma realização não é coisa que se consiga por encomenda. É preciso que surja espontaneamente e como consequência do hábito diário da oração. Procurar a percepção através da força de vontade é a maneira mais segura de perdê-la. Rezar com regularidade e discrição fará com que talvez, quando menos esperares, tal qual um ladrão, na calada da noite, a percepção aconteça. Entre mentes é de utilidade saber que todos os tipos de dificuldades podem ser superadas através da oração sincera sem qualquer percepção. Bons obreiros afirmam que algumas das suas melhores demonstrações foram conseguidas sem a menor dose de percepção. Mas conquanto seja esplêndido superar tais dificuldades, não conseguimos a sensação de bem-estar e segurança a que temos direito senão quando provamos a percepção. Outra razão pela qual o símbolo do pão, na experiência da presença divina, é tão significativo é que o ato de ingerir alimento é uma coisa que, em essência, deva ser feita pela própria pessoa. Ninguém pode assimilar comida pelos outros. Podemos contratar empregados que façam por nós as mais variadas coisas, mas existe algo que precisamos positivamente fazer por nós mesmos: comer a nossa própria comida. Similarmente, a percepção da presença de Deus é uma coisa que só nós próprios podemos fazer. Podemos e devemos nos ajudar mutuamente nas dificuldades, mas a percepção da presença divina
substância e evidência só pode na natureza das coisas ser obtida de forma direta. Falando acerca do pão da vida, Jesus denomina-o de o pão de cada dia. A razão para tanto é fundamental. Nosso contato com Deus tem de ser uma coisa viva. É a nossa atitude do momento relativamente a Deus que governa o nosso ser. Agora é o tempo, agora é o dia da salvação. A coisa mais fútil do mundo é tentar viver à base de uma percepção passada. Aquilo para que ti significa a vida espiritual é a tua atual percepção de Deus. A percepção de hoje, por mais débil que seja, é 1000 vezes mais potente do que qualquer outra do passado. Sê grato pelas experiências da véspera, ciente de que elas estarão sempre contigo nas modificações produzidas, mas nem por um instante confies nelas quando se tratar de tuas necessidades atuais. O Espírito Divino é e não se modifica ao sabor dos fluxos e refluxos das expressões humanas. O maná do deserto exemplifica no Velho Testamento o que estamos dizendo. O povo que errava na solidão foi notificado que todos os dias receberia do céu o maná, sendo cada indivíduo fartamente atendido em suas necessidades, mas ninguém deveria guardar nada para o dia seguinte. Em hipótese alguma, se deveria lançar mão da comida da véspera e quando, a despeito das determinações, alguém violava o regulamento, o resultado era penitência e morte. O mesmo se dá conosco. Quando tentamos viver à base de antigas realizações, o que na verdade estamos fazendo é tentar viver à custa do passado. E viver no passado é morrer. A arte da vida é viver o momento presente e fazê-lo tão perfeito como possível através da percepção de que somos os instrumentos e a expressão do próprio Deus. A melhor maneira de preparar o amanhã é mudar o dia de hoje em tudo aquilo que ele deve ser. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É esta proposição o vértice da oração. É a chave estratégica para todo o tratamento. Saliente-se aqui que Jesus organizou esta oração maravilhosa, de modo que ela abrangesse todo o campo do nosso desenvolvimento anímico, de forma concisa e expressiva por excelência. Nada que seja essencial à nossa salvação é omitido, e contudo a oração é tão compacta que não existe sequer um pensamento ou uma palavra a mais. Cada ideia encaixa-se exatamente em seu lugar, e em conjunto as ideias formam uma sequência harmônica e perfeita. Qualquer coisa a mais seria redundante, qualquer coisa a menos seria insuficiente, e a esta altura é tratado o problema crítico do perdão. Havendo dito o que é Deus, o que é o homem, como funciona o universo, como devemos fazer a nossa tarefa, a salvação da humanidade e a nossa própria, Jesus explica a seguir o que é o nosso verdadeiro alimento ou suprimento, bem como a forma através do qual podemos obtê-lo. A seguir aborda o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o problema central da vida. O pecado é um sentimento de afastamento de Deus e se constitui na maior tragédia da experiência humana. Claro que se enraiza no egoísmo, trata-se em essência de uma tentativa de obtenção de algum bem ao qual não se tem direito. É um sentimento de existência isolada, autocontemplativa e pessoal, enquanto a verdade de ser é que tudo é um. O nosso verdadeiro eu é uno com Deus, inseparável dele, expressando as suas ideias, atestando a sua natureza. Por sermos um com o grande todo, do qual somos uma parte espiritual, segue-se que somos um com todos os homens. Apenas porque nele vivemos e agimos e temos a nossa existência, somos em sentido absoluto todos essencialmente unos.
O mal, o pecado, a queda do homem são, em essência, uma tentativa de negar tais verdades em nossos pensamentos. Nós tentamos viver apartados de Deus. Tentamos passar sem Ele. Agimos como se tivéssemos uma vida própria, como mentes separadas, como se nos fosse dado ter planos, objetivos e interesses alheios ao dele. Tudo isso, a ser verdade, significaria que a existência não é una e harmoniosa, mas apenas um caos competitivo. Significaria que somos distintos dos nossos semelhantes e que poderíamos prejudicá-los, roubá-los, feri-los e até mesmo destruí-los sem dano para nós próprios, e que, na verdade, quanto mais tirássemos do nosso semelhante, tanto mais teríamos para nós. Significaria que quanto mais estivéssemos voltados para os nossos próprios interesses e quanto mais ignorássemos os alheios, tanto melhor ficaríamos na vida. Claro que a consequência lógica seria que aos outros também resultaria o benefício pagar-nos com a mesma moeda e que a coisa natural a esperar seria essa. Pois bem, a ser tudo isso verdade, o universo não passaria de um jangal condenado a mais cedo ou mais tarde destruir-se a si mesmo em razão da sua fraqueza e da sua anarquia. Porém, que não se trata de uma verdade e aí reside a alegria da vida. Indubitavelmente, muitas pessoas agem como se acreditassem na verdade dessa falsidade, e muitas mais que ficariam horrorizadas de encarar de frente tal proposição. Têm, não obstante, um vago sentimento de que as coisas são como de fato são, embora não hajam em consonância com a ideia que entretêm. Aí está a base real do pecado, do ressentimento, da exprobação, do ciúme, do remorso e de todos os males. Essa crença em uma existência independente é o pecado capital, e agora, antes que nos lancemos mais além, teremos que sacar o bisturi e extirpar esse cancro maligno de uma vez por todas. Jesus o sabia e, com um propósito bem definido em mente, inseriu no ponto crítico uma declaração cuidadosamente preparada e capaz de abranger as nossas finalidades sem a menor possibilidade de engano. Ele inseriu nada mais nada menos do que uma proposição imperativa. Uma declaração que nos obriga, sem nenhuma possibilidade de escape, evasão ou subterfúgio, a executar o grande sacramento do perdão em toda a sua plenitude e extensão. Ao repetirmos inteligentemente a grande oração, atentando ao significado de tudo aquilo que estamos dizendo, nós nos sentimos, por assim dizer, subitamente empolgados e obrigados a encarar o problema. Não há como fugir. Temos de maneira concreta e positiva que conceder o nosso perdão a todos quantos talvez dele necessitem, a saber, todos que de alguma forma nos hajam prejudicado. Jesus não deixa qualquer possibilidade de dúvida quanto a esse aspecto. Sua oração ele a construiu mais habilidosamente do que qualquer advogado na redação de uma minuta. Uma vez que a nossa atenção enfoque o assunto, sentimos a inadiável obrigação de perdoar de fato os nossos inimigos, ou então nunca mais recitar a oração. Com toda segurança posso afirmar que aquele que leu compreensivamente o presente ensaio não irá no futuro usar a oração do Senhor se não houver dado o seu perdão. Se tentares repeti-la sem perdoares, de certo não chegarás ao fim. A grandiosa proposição central ficará entalada em tua garganta. É de notar que Jesus não diz: perdoai as minhas dívidas e tentarei perdoar aos meus devedores. Ou então, farei tudo para perdoar os meus devedores, ou ainda, perdoarei indistintamente, com pouquíssimas exceções. Jesus obriga-nos a declarar que de fato perdoamos e perdoamos a todos, e faz com que o nosso pedido de perdão fique na dependência disso.
Haverá alguém que reze e não tenha erros e pecados que espera sejam perdoados? Quem teria a insensatez de pretender o reino de Deus sem antes livrar-se da sua própria culpa? Ninguém podemos garantir. De maneira que ficamos presos a uma posição que nos obriga a perdoar inicialmente o nosso próximo para seguir implorar a nossa própria absolvição. O perdão ao próximo é a antessala do céu e Jesus bem o sabia e nos colocou diante da sua porta. É preciso que perdoemos todos aqueles que um dia nos feriram para que possamos nós próprios aspirar ao perdão. Nisso se resume toda a coisa. É preciso deixarmos de lado todos os ressentimentos para com os outros, bem como todos os sentimentos de autocondenação e remorso. É preciso perdoar os outros e, uma vez sustados os próprios erros, aceitar o perdão de Deus para eles, caso contrário, não se fará progresso algum. É preciso que nos perdoemos a nós mesmos, mas isso só se consegue depois que haja perdoado aos outros. Tendo perdoado aos outros, é preciso que nos preparemos para nos perdoar também a nós próprios, pois a recusa ao perdão de si mesmo reflete tão apenas orgulho espiritual. E tal pecado fez caírem os anjos. Nunca é demais insistir neste ponto. É imperioso que perdoemos. Poucas pessoas há no mundo que não se acharam um dia magoadas, realmente magoadas, por outras, ou então acharam-se decepcionadas, maltratadas e enganadas ou desencaminhadas. Tais coisas se encontram na memória onde, via de regra, provocam chagas doloridas e existe apenas um remédio. É preciso extirpá-las de vez. E a única forma de fazê-lo é através do perdão. Claro que não há nada mais fácil no mundo do que perdoar alguém que nos tenha magoado pouco. Nada é mais fácil do que esquecer um leve prejuízo. Qualquer um se mostrará propenso a fazê-lo, mas o que a lei de ser exige é que perdoemos não apenas as ninharias, mas também aquelas coisas que são difíceis de relevar. O coração aflito grita: é demais para esquecer. Não me peçam tanto. Aquilo representa muito para mim. É impossível. Não posso dar o meu perdão. Mas a oração do Senhor coloca o nosso perdão por parte de Deus, que significa a nossa fuga ao sentimento de culpa, na dependência da nossa própria capacidade de perdoar. Não há como fugir a isso, de maneira que é preciso haver perdão, por mais que tenhamos sido feridos e por mais que tenhamos sofrido. Tem que ser assim. Se as tuas orações não têm sido atendidas, procede a uma busca em tua consciência e vê se encontras alguém a quem não tenhas perdoado. Descobre se existe algum fato antigo do qual guardas ainda ressentimento. Procure e constata e continuas alimentando alguma malquerença, ainda que camuflada, contra alguém, contra alguma nação ou povo, contra algum movimento religioso que talvez condenes. Algum partido político, ou seja lá o que for. Se encontrares algo, quer isto dizer que precisas praticar um ato de perdão. E feito isto, tua demonstração com certeza se fará. Se não te for possível perdoar agora, terás que esperar pela tua demonstração até que possas fazê-lo. E terás que deixar para mais tarde a recitação da oração do Senhor, a fim de que não te coloques na posição de quem não deseja o perdão divino. Liberar o próximo significa liberar a si mesmo, porque o ressentimento é na realidade uma forma de vinculação. É uma verdade cósmica que são necessários dois seres para que haja um prisioneiro, o prisioneiro e o carcereiro. Ninguém é prisioneiro por si só. A cada prisioneiro corresponde necessariamente um carcereiro, e este é tão cativo como aquele. Quando nutrimos alguns ressentimentos contra alguém, ficamos presos a essa pessoa por um vínculo cósmico, um grilhão mental, porém real. Um vínculo cósmico nos prende à coisa que odiamos.
Talvez a única pessoa no mundo que detestamos com todas as nossas forças seja aquela que a nós se prende por meio de um gancho mais resistente que o mais duro aço. Será essa a nossa vontade? Será essa a condição em que desejamos prosseguir vivendo? Convém lembrar que pertencemos àquela coisa a qual estamos vinculados pelo pensamento e mais cedo ou mais tarde, se o vínculo persistir, o objeto do nosso desafeto reaparecerá na nossa vida e possivelmente com grande dano para nós. Será que podemos nos dar ao luxo de arcar com tais perigos? Claro que não. De maneira que o procedimento é claro. Precisamos desfazer todos os vínculos desse tipo através de um ato de perdão espiritual e bem definido. É preciso afrouxar e desfazer os nós. Através do perdão, nós nos liberamos, salvamos a nossa alma. E uma vez que a lei do amor funciona igualmente para todos, ajudamos também a salvar a alma do nosso inimigo, facilitando as coisas para que ele se torne aquilo que deveria ser. Mas como o mágico ato do perdão poderá ser perpetrado quando fomos tão gravemente feridos que, embora alimentando o sincero desejo de perdoar, descobrimos ser isso impossível. Quando fizemos reiteradas tentativas e constatamos estar a tarefa além das nossas forças? A técnica do perdão é bastante simples e de fácil manuseio quando bem compreendida. A única coisa essencial é a disposição de perdoar. Desde que desejemos perdoar o ofensor, a maior parte da obra já estará de fato consumada. O perdão tem sido um espantalho para muitos porque existe a falsa impressão de que é preciso passar a gostar da outra pessoa a fim de perdoá-la. Felizmente, tal não acontece. Não somos forçados a gostar de alguém com quem não simpatizamos espontaneamente e, na verdade, é impossível gostar de alguém por encomenda. É tão impossível gostar sob encomenda como agarrar o vento com a mão, e se nos obrigarmos a fazê-lo, acabaremos odiando o ofensor mais do que nunca. Costuma-se pensar que quando alguém nos magoa muito, o dever de cristão nos obriga a desenvolver um sentimento de simpatia por esse alguém. E sendo tal coisa impossível, o resultado inevitável era o surgimento de uma sensação de fracasso seguida de um sentimento de culpa. Nós não somos obrigados a gostar de quem quer que seja, mas não existe a imperiosa obrigação de amar a todos. Amor ou caridade, como diz a Bíblia, significa um vívido sentimento de boa vontade impessoal. Nada tem ele a ver diretamente com os sentimentos, embora seja sempre seguido mais cedo ou mais tarde por uma maravilhosa sensação de paz e felicidade. O método do perdão é este: isola-te e cala-te. Repete qualquer tratamento ou oração que seja do teu agrado, ou lê um capítulo da Bíblia. A seguir diz calmamente: perdoo o X, mencionando o nome do ofensor. Libero-o completamente. Perdoo inteiramente o assunto em questão, no que me tange está encerrado para sempre. O fardo do ressentimento eu o entrego ao meu Cristo interior. Meu ofensor está livre e também eu o estou. Desejo-lhe felicidades em todos os instantes da sua vida. Aquele incidente está terminado. A verdade de Cristo nos liberou a ambos. Rendo graças a Deus. Ergue-te a seguir e vai cuidar das tuas coisas. E, em hipótese alguma, repete este ato de perdão, porque já o fizeste de uma vez por todas, e repeti-lo uma segunda vez seria repudiar tacitamente tua própria obra. Posteriormente, sempre que a recordação do caso ou do ofensor te ocorre, dá-lhe a tua bênção e esqueça rápido o pensamento. Faz assim sempre que o pensamento te volte. Depois de alguns dias, ele começará a surgir mais raramente, até desaparecer por inteiro. Mais tarde, quem sabe, talvez o velho problema ressurja na mente, mas então verás que todo o antigo ressentimento terá desaparecido e ambas as partes estarão livres, tão livres como os demais filhos de Deus.
teu perdão é completo. A percepção da demonstração te encherá de um júbilo indizível. Na verdade, todos deveriam praticar o perdão diariamente. Ao dizeres as tuas orações diárias, acrescenta uma anistia geral, perdoando quem te houver ofendido de alguma forma, mas em hipótese alguma particularizes os fatos. Dize apenas: perdoo indistintamente a todos. Depois, se no correr do dia o pensamento do impulso te ressurgir, abençoa brevemente o ofensor e sacode a recordação. O resultado de tal política será que muito breve estarás livre de todo e qualquer ressentimento, e as consequências sobre a tua felicidade e o teu bem-estar corporal e a tua vida em geral serão simplesmente revolucionárias. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esta proposição ocasionou talvez mais problemas do que qualquer outra parte da oração. Para muita gente compenetrada, ela se constituiu em séria barreira. Acham, e com razão, que Deus jamais poderia deixar alguém cair em tentação, de maneira que as palavras da oração não têm sabor de verdade. Por esta razão, numerosas foram as tentativas para reformular os dizeres. Muitos acham que Jesus não pode ter dito aquilo que lhe atribuem. Da mesma maneira que entram a procurar uma nova formulação que julgam concorde com a tônica geral dos ensinamentos do Mestre, heróicos têm sido os esforços desenvolvidos para traduzir o original grego por alguma coisa diferente. Tudo, porém, perfeitamente desnecessário. A oração na forma em que a dizemos em nossa língua traduz com exatidão seu significado íntimo. Lembremos que a oração do Senhor abrange toda a vida espiritual. Condensada, embora a forma é um completo manual para o desenvolvimento da alma, e Jesus conhecia muito bem os perigos e dificuldades que acometem a alma depois que os estágios preliminares do desenvolvimento espiritual são superados. Como aqueles que ainda se encontram no estágio relativamente pouco adiantado de desenvolvimento não passam por tais dificuldades, muitos se apressam em concluir que a proposição é desnecessária. Tal, porém, não acontece. E estes são os fatos. Quanto mais rezamos, quanto mais tempo dedicamos à meditação e ao tratamento espiritual, tanto mais sensíveis nos tornamos. Se empregares bastante tempo no cultivo adequado da tua alma, tu te tornarás deveras sensível. Uma coisa excelente, mas como todas as demais coisas do universo, de duplo aspecto. Quanto mais sensível e espiritualizado fores, mais poderosas e eficazes serão as tuas orações, e melhores curas e maiores progressos farás. Mas pela mesma razão, ficarás por igual sensibilizado a determinadas formas de tentação que simplesmente não perturbam aqueles que se encontram num estágio inferior de desenvolvimento. Verificarás também que por pequenas faltas, coisas que os homens e mulheres do mundo encaram como ninharias, serás severamente punido. As aparentes pequenas faltas, as pequenas raposas que danificam as vinhas, debilitam a nossa força espiritual quando não combatidas de pronto. Ninguém neste estágio sentirá a tentação de roubar uma carteira ou assaltar uma residência, mas não significa isto que tal pessoa não encontrará dificuldades. Dificuldades que, em razão da sua sutileza, são bem mais difíceis de enfrentar. À medida que progredimos, o caminho nos reserva novas e poderosas tentações, sempre prontas a nos fazerem retroceder, caso não estejamos preparados. Tentações a obrar pela própria glória e não pela de Deus, pelas honrarias pessoais e distinções e até mesmo com objetivos de lucros materiais. Tentações a permitir que preferências de cunho pessoal interfiram em nossas deliberações, quando é nosso sagrado dever agir por imparcialidade em face de todos os homens. Acima de todo e qualquer pecado, o pecado mortal do orgulho espiritual,
a derradeira enfermidade de uma mente nobre, sobrepaira este caminho. Muitas almas de escol, que sobranceiramente haviam triunfado sobre todas as demais provações, sucumbiram a uma condição de superioridade e orgulho que veio interpor-se como uma cortina de ferro entre elas e Deus. Grandes conhecimentos geram grandes responsabilidades. As grandes responsabilidades traídas acarretam terríveis castigos ao infrator. Noblesse oblige é uma verdade permanente entre as coisas espirituais. O nosso conhecimento da verdade, por pequeno que seja, é um sacro legado que não deve ser violado. Ao passo que não devemos incorrer nunca no erro de atirar nossas pérolas aos porcos sem propalar a verdade onde ela não é bem recebida. Devemos, contudo, fazer o que estiver ao nosso alcance para difundir entre os homens o verdadeiro conhecimento de Deus, de maneira que nenhuma dessas pequenas coisas fique inerme em virtude do nosso egoísmo ou do nosso descaso. Alimentai as minhas ovelhas, alimentai os meus cordeiros. Os antigos autores ocultistas tinham tal sensibilidade para tais perigos, que com seu instinto de dramatização falavam da alma como sendo submetida a vários desafios à medida que progredia na senda ascensional. Era como se o viandante fosse detido diante de numerosas porteiras e encruzilhadas e submetido a alguma provação que demonstrasse estar ele preparado ou não para prosseguir. Caso se saísse bem da prova, diziam o viandante, recebia permissão para continuar sua jornada. Caso contrário, ficava proibido de ir mais adiante. Pois bem, algumas almas menos experientes, ávidas de um rápido desenvolvimento, ofereciam-se cedo demais para as mais variadas provações e chegaram mesmo a sair em procura de obstáculos a vencer. Como se a própria personalidade não fornecesse suficiente material para qualquer homem ou mulher. Olvidando a lição das dificuldades do próprio Senhor no horto, olvidando a injunção, não tentarás o Senhor teu Deus, acabaram virtualmente por fazê-lo com tristes resultados. De maneira que Jesus inseriu essa proposição que rezamos para não sermos obrigados a enfrentar algo que esteja além da nossa compreensão atual. Se formos sensatos e trabalharmos cotidianamente como devemos para a aquisição da sabedoria, da compreensão, da pureza e para assegurarmos a orientação do Espírito Santo, jamais nos encontraremos em dificuldades cuja elucidação seja impossível à nossa própria razão. Nada vos faltará, eu estou convosco. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Trata-se de um dito maravilhoso que resume a verdade essencial da onipresença e da infinitude de Deus. Significa realmente que Deus é em tudo e por tudo o autor e o feito, e pode-se também dizer o espectador. O reino significa, neste sentido, toda a criação em todos os planos, pois é a presença de Deus, Deus como manifestação ou expressão. O poder, claro está, é o poder de Deus. Sabemos que Deus é o único poder, de modo que ao trabalharmos e rezarmos, na verdade é Deus quem está agindo por nosso intermédio. Assim como o pianista produz a sua música através dos dedos, assim também pode a humanidade ser encarada como os dedos de Deus. Dele é o poder. Se ao rezares, entretiveres o pensamento de que Deus está agindo por teu intermédio, tuas orações ganharão enorme eficácia. Dize, Deus me inspira. Se quando alguma tarefa corriqueira te espera, tiveres em mente o pensamento, a inteligência divina está agindo agora em mim, serás capaz de fazer as coisas mais difíceis com espantosa facilidade. A maravilhosa modificação que nos acomete quando percebemos que a onipresença de Deus realmente significa transfigura cada fase das nossas vidas, transformando tristeza em alegria,
velhice em juventude, escuridão em luz. Essa é a glória. E a glória que nos vem é também de Deus. E a bem-aventurança que experimentamos também é o próprio Deus, o qual está experimentando a bem-aventurança por nosso intermédio. Recentemente, a oração do Senhor foi muitas vezes reescrita em forma afirmativa. Nesse estilo, por exemplo, a proposição "Vinde a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade", transforma-se em "vosso reino é chegado, vossa vontade está sendo feita". As paráfrases desse tipo são interessantes e sugestivas, mas não de importância vital. A forma afirmativa de orar deveria ser usada para todos os tipos de curas, mas trata-se tão apenas de uma forma de orar. Jesus usou reiteradamente a forma invocatória, embora nem sempre, e o emprego frequente de tal forma é essencial para o crescimento da alma. Não se deve confundi-la com a forma suplicatória, na qual o súdito mendiga e insta com Deus como um servo pleiteando perante o seu amo. Isso sempre é errado. A mais elevada de todas as formas de oração é a verdadeira contemplação, na qual o pensamento e pensador se tornam unos. É a unidade do místico, a qual dificilmente é sentida nos estágios preliminares. Reza da maneira que te parecer mais fácil, pois a maneira mais fácil é a melhor.